supostas irregularidades ocorridas no rodeio de 2010. Os nobres vereadores já receberam os pareceres nas vossas casas, com tempo hábil para que lessem esse parecer. E o parecer conclui pelo arquivamento da petição do munícipe por ausência de providências a serem tomadas por essa Casa Legislativa, especialmente porque os fatos já foram apreciados pelo órgão fiscalizador por provocação do próprio munícipe, com julgamento sacramentado pelo colegiado do Tribunal de Contas. Então, está aplicando a palavra aos nobres vereadores a respeito do parecer. Como nenhum vereador deseja fazer uso da palavra, eu peço a palavra e peço ao vice-presidente que assuma a presidência. Oi? Parecer. Parecer jurídico do nosso assessor jurídico da Câmara Municipal a respeito do pedido do município. Por gentileza, doutor Alexandre Júlio. Não achar, não pode ser ali. Com a palavra, o vereador Kaique Rossi. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Eu venho à tribuna para esclarecer esse parecer e esclarecer a sociedade pernambuquense todos os cuidados tomados por esta Casa de Leis a respeito de todas as denúncias aqui apresentadas. Houve uma denúncia com supostas irregularidades a respeito do rodeio ocorrido no ano de 2010. Toda a documentação foi encaminhada ao nosso assessor jurídico, nosso advogado, Dr. Márcio Reis, pessoa gabaritada, qualificada, que se debruçou por vários dias, por várias horas, a respeito dessa documentação apresentada na Câmara Municipal. Chegou-se à conclusão de que denúncia parecida ocorreu no próprio ano de 2010. E o próprio Tribunal de Contas deu destaque na sua apuração das contas do ano 2010 para essa denúncia apresentada pelo mesmo munícipe no ocorrido ano. Após investigação desenvolvida pelo Tribunal de Contas, que é o órgão capacitado para julgar todos nós políticos, nada se encontrou de acordo com o Tribunal de Contas. Nem mesmo qualquer tipo de apontamento houve por Tribunal de Contas. O que seria o apontamento? Não seriam irregularidades, mas seriam questões que devem ser evitadas futuramente. Mas nem isso ocorreu com relação a estes fatos narrados pelo munícipe. Tanto é que no ano de 2013, esse ano, nós votamos a conta do ex-prefeito, onde o Tribunal de Contas analisou, não fez apontamento nenhum, nós votamos pela aprovação das suas contas. Então, nesse sentido, por já ter sido analisado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, ter recebido denúncia no mesmo ano a respeito desse fato e nada ter feito, o assessor jurídico pede o arquivamento dessa denúncia apresentada pelo município a respeito do rodeio de 2010. E nós estamos aqui, então, esclarecendo aos senhores que já tiveram a oportunidade de ler esse parecer, que nós possamos, então, acatar este parecer. Certo, senhor presidente? Muito obrigado. Retorno à presidência, vereador Kaique Rossi. Com a palavra, continua franqueando a palavra, com a palavra o vereador Dr. Rodolfo. Senhor presidente, demais vereadores, eu não podia deixar de vir falar aqui, até porque nós não podemos fugir de discussões e debates. Até porque nós estamos sendo filmados e normalmente vão ser colocados na internet e tudo mais. Então nós temos que vir falar e realmente colocar a cara a tapa. Há uma denúncia aqui, um ofício de um munícipe pedindo para que a gente abrisse uma comissão para investigar supostas irregularidades no rodeio de 2010. Nós já estamos em 2013, então vamos requentar o fato que, inclusive, esse mesmo munícipe fez essa denúncia ao Tribunal de Contas à época.
O Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito de 2010, inclusive nós votamos há 2 semanas atrás. O Tribunal de Contas aprovou as contas. Inclusive faz uma menção à denúncia do munícipe, as folhas 92 do parecer. Então o Tribunal de Contas, mesmo com a denúncia do munícipe, que é igual a que nós recebemos, aprovou as contas da prefeitura de 2010, fazendo algumas recomendações. Somente isso. Ou seja, isso já foi apurado, a promotoria já tem ciência dos fatos, a promotoria também está fazendo a parte dela, com o trabalho dela de investigar esses assuntos. Então isso aqui, eu acho que é mesmo para instigar nós vereadores a virmos colocar a cara aqui para falar sobre essa situação. Então temos que vir aqui, colocar a cara e dizer o seguinte: isso aqui está requentando algo que já foi analisado, que é um fato de 2010, o próprio munícipe já fez essas denúncias. Então, nós estamos aqui realmente requentando, discutindo algo que já foi analisado e perdendo tempo dessa Casa de Leis. Nós, volto a falar e falar bem claramente, olhando para a gravação que está sendo feita. Nós, mesmo se nós abríssemos aqui uma comissão para investigar, nós não temos capacidade postulativa de uma ação civil pública. Porque essas pessoas, inclusive o prefeito aí que foi citado nessa denúncia dele, já não tem mais mandato. Tá? Ou seja, só cabe à promotoria fazer uma investigação, ou punir, ou também ao Tribunal de Contas, como já estão cientes os dois. Então, para nós vereadores, é só requentar e falar um assunto que já passou por essa Câmara e, volto a frisar, as contas de 2010 do prefeito João Luiz foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, ciente da denúncia do munícipe, que inclusive ele cita no parecer que mesmo com a denúncia do munícipe, Jean Riz, as contas foram aprovadas. Tá? Então, vamos deixar bem claro, isso já passou na Câmara semana passada, votamos as contas, nós todos os vereadores aprovamos por unanimidade, ou seja, não tem o que vir aqui falar novamente sobre esse assunto, que é requentar, querer, vamos dizer assim, chamar a atenção, querer criar assunto para polemizar, para jogar na internet. Então nós vereadores temos que ter a coragem de vir aqui falar o que é verdade. Então está feito aqui o meu esclarecimento e dizer o que o Tribunal de Contas fala, a promotoria fala e o que o nosso regimento interno novamente fala. Então obrigado, até a próxima discussão. Continua oferecendo a palavra. Comungo com a palavra o vereador Francisco José Mendes. Boa noite mais uma vez. Em relação ao parecer feito pelo nosso procurador, Dr. Márcio, me ausentei um pouquinho ali para falar com o mesmo a respeito dessa situação. E ao voltarmos agora à aprovação das contas do João Luiz 2010, se vocês pegarem o final, quando falar que está morta, Rodolfo, morta por enterradas quando deveria, não estão. Tem situações que quem pode verificar o que ficou por pendência lá? Só o nosso advogado pode ir lá e verificar. Que tem algumas situações que eles aprovam, se você pegar, volta a pedir quem tem elas guardadas, volta a questionar mais. Mas o que é isso aqui? Eu sei que quando eles falam que está aprovado, está aprovado. Mas isso aqui é só com eles lá que estão ainda em análise. E ainda tem situações por ser analisadas. Não estou falando que essa em si do rodeio. Em relação realmente à promotoria, que realmente Jean, quem de direito que fez essa denúncia, está sendo analisado pelo doutor Adão. E é um promotor bastante rígido, firme em seus propósitos, e em nome, acho que, da promotoria, do MP, que foi criado na 1988, um dos promotores mais firmes, que tem um corpo de promotores aqui muito bom em Penápolis, né? Não só em Penápolis, o país inteiro é bem servido nessa classe, e Penápolis não é diferente. Está na mão do doutor Adelmo, que está fazendo toda a análise da linha, no primeiro momento preliminares, tá? Para depois entrar com o segundo passo, se o mesmo achar necessário e devido. Então eu estou consciente, como votei há poucos dias pelo não arquivamento de uma matéria, hoje voto tranquilamente por essa, tranquilamente em partes. A gente vota, como é que se diz, não gato todo no rabo, porque realmente ainda a promotoria faz uma análise dessa situação, a promotoria essa que é a mais competente, não que é a mais competente, a vara ideal para estar. E quero lembrar que na oportunidade nosso companheiro de partido, o professor Luiz,
foi uma das pessoas que citou muito claro o artigo que foi usado para fazer esse roteiro, né? Que é a questão de calamidade, uma situação que não cabia naquele momento. E eu falei com pessoas à época, como que ia fazer um rodeio? Se decidiu por fazer um rodeio praticamente há 20 dias, como é que você contrata? Companhia de rodeio, como é que você contrata arquibancada, como é que você contrata tudo? Não tem jeito, vereador Luiz. Lambança vira lambança. E é o que aconteceu aqui, saindo ileso do Tribunal de Contas, mas tem essa situação da promotoria, e esse diz que não diz que vem para a Câmara, de uma situação que podia ser resolvida. Então nós já perguntaram esse dia para o prefeito, vai ter rodeio em setembro, outubro? Se o Sérgio falar que vai ter rodeio, o que ele tem que fazer? Correr contra o relógio, para não acontecer lambança como essa aqui. Vai ter rodeio? Vai. Quem é que é o organizador? É o Pedro, é o João, ó, começa a correr, porque para contratar companhia não é fácil, contratar arquibancada não é fácil, processo de licitação é 3, 4 meses, nós estamos entrando em abril. Maio, junho, julho, agosto. Vai fazer o rodeio em outubro, que é perto do final de ano, para o comércio penal? Não, vai fazer antes. Então, é correr para que lambanças não aconteçam. Então, muito obrigado, senhor presidente. Continua a franquear a palavra. Com a palavra, o vereador Lucas Paziano. Senhor presidente, nobres edis, população que nos assiste, aproveitar que está sendo gravado aqui. O Tiquinho mencionou aí a votação em que se referiu a semana passada também sobre o arquivamento, né, que ele foi mal educado e gritou dali onde ele estava, eu estava aqui no tribunal. Só dizer o seguinte, Tiquinho. Não, você falou agora, você acabou de falar. Você falou sobre o arquivamento, eu vou falar sobre o arquivamento. Não, tudo bem. Eu estou falando numa parte, por favor. Ó, o que o nosso nobre vereador esquece de falar sobre o arquivamento que ocorreu há algumas semanas e tinha em pauta a propositura da abertura da CI, é que vocês 5 que foram contra, vocês têm 1/3 da Câmara, vocês podem abrir a CI. E nós não podemos barrá-lo. 6 votos. Não, 5. 5 votos. São 5 votos. Vocês podem abrir a CI a hora que vocês quiserem. Então, se vocês acham que essa CI tem que ser aberta, tem que ser investigado, por favor, façam isso. Porque nós estamos pagando um preço por essa votação que não nos compete. Eu acho que o que a gente votou foi o seguinte, onde a gente ia chegar com essa CI? Justamente no que a gente já tem em mãos, documentais, que foram encaminhados, sim, para o Ministério Público e foram encaminhados para o Tribunal de Contas. Então eu acho que é o seguinte, existe uma coisa chamada individualidade. Eu acho que as pessoas têm que entender o que se é proposto aqui. Então, vamos entender o que está sendo proposto aqui. Se vocês quiserem, abram essa CI, façam as investigações necessárias e encaminhem para o Tribunal de Contas. Vocês podem. Né? Então, nós, inclusive, falar para o Jean, que está aí gravando e nos acompanhando, Jean, você tem todo o direito de pensar do jeito que você pensa, mas nós não somos obrigados a pensar da mesma forma. Tá? E se você, de repente, achar que você tem uma comoção popular em volta do que você pensa, eu proponho a você, como todos nós fizemos aqui, daqui 3 anos e pouco, candidate-se e vem aqui fazer uso da palavra e ter tudo aí o que nós estamos fazendo aqui no nosso trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueando a palavra. Eu não preciso trabalhar, eu trabalho, não preciso fazer. Com a palavra, o vereador professor Luiz. Vamos propor 3, vamos ver se vai votar. Boa noite a todos, colegas vereadores, público que nos acompanha. Estou sem tempo aqui, isso. Eu queria me ater aqui ao parecer do nosso procurador jurídico, que é pelo arquivamento, mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui quando ele diz assim, olha, veja, pois, que o órgão técnico auxiliar na fiscalização das contas dessa Casa de Leis, ao contrário do munícipe ora peticionário e também denunciante junto aqui ao tribunal, entendeu que tais irregularidades, vírgula, apesar de existentes, não contaminam as contas do exercício. Quero deixar bem claro para vocês que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo. Tá? É um órgão auxiliar do Legislativo. O Legislativo vai, fiscaliza, o Tribunal de Contas vem e nos auxilia. E que o Tribunal de Contas, ele vai verificar a questão de empenho, de notas, ele vai verificar a receita, a despesa, bateu.
Determinadas irregularidades que são apontadas, cabe ao Ministério Público investigar também. Então, eu, como sempre fiz, desde a legislatura passada, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Tá? E vou ser desfavorável ao arquivamento, tá? Depois, que é um direito meu, depois vou analisar isso, tá? Vou analisar que eu digo o seguinte: todas essas irregularidades levantadas pelo município, e a partir daí, aquilo que estiver ao nosso ver também irregular, tá? Nós vamos encaminhar ao Ministério Público para que também sejam feitas as investigações. Tá? Então, por hora, eu acho que seria mais prudente se a casa falasse: olha, nós vamos nos debruçar sobre esses autos, nós vamos verificar, e daqui um mês, daqui 30 dias, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar o camarada, que no caso é o Jean, e falar: olha, Jean, nós nos debruçamos, nós avaliamos, nós investigamos, e não tem, meu amigo, vamos entrar no consciência aqui para mostrar para você, por A mais B, que não existe. Ou realmente nós chegarmos ao consenso que existe determinadas irregularidades. Então quero deixar aqui o meu posicionamento. Por hora, sou contra o arquivamento, tá? E vou me debruçar. Porque também não adianta a gente ficar aqui, Lucas, o que você falou é verdade. Não adianta a gente ficar aqui derrubando, né, os arquivamentos e não investigarmos. Tá? Então nós temos que fazer isso. Nós temos que derrubar o arquivamento e partir para a investigação. Investigação não, que não cabe ao legislativo fazer investigação. Partimos para a fiscalização disso que o município e o Tribunal de Contas aponta como irregularidades. Porque o Tribunal de Contas usa essa palavra, irregularidade. Tá? Então é isso que nós temos que fazer. Então vou votar por prudência, viu, Kaique? Vou votar por prudência contra o parecer do nosso procurador jurídico, pessoal. Continua a franquear a palavra. Como nenhum outro vereador. Desejo a palavra ao vereador Ricardinho Cacheiro. Senhor presidente, ao que leve as considerações feitas aqui por todos os edis, principalmente pelo vereador Lucas, que é muito pontual, o vereador Francisco José Mendes também, e o professor Luiz chegou no cerne da questão. Eu acho que é garantido a qualquer cidadão brasileiro o direito constitucional de se posicionar e cobrar a postura desses vereadores. Eu entendo que o Tribunal de Contas ele deu um parecer favorável com ressalvas. Quem aprova é a Câmara. Quem aprova é a Câmara. Foi pontual também o senhor, Vossa Excelência, no que diz a legitimidade do poder do Ministério Público de investigar, e nós também, em caso de uma SEI, investigar. Eu acho o seguinte: para que não pare dúvidas, e também não vou movimentar a máquina aqui da Câmara ainda, uma coisa lá de trás, de 2010, vamos fazer um requerimento ao Ministério Público para dar informações para a gente. Poderíamos ir lá no fórum ver, mas não seria uma coisa pública. Vamos oficiar o Ministério Público qual é a atual situação dessa representação do município e ver se chegar e tiver alguma coisa errada, aí nós tomamos o nosso posicionamento. Então eu sugiro, presidente, um requerimento verbal meu aqui, que se oficie ao Ministério Público para saber o atual posicionamento dessa denúncia do munícipe Jean Risco. Poderíamos fazer pessoalmente isso, mas não seria um ato público. Eu acho que tem que ter publicidade, certo? Esse é o meu posicionamento. A palavra ao vereador José Carlos Miguel Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria pedir perdão para a população. Com tanta queimação de vela boa com defunto ruim. Olha, isso aqui é uma vergonha. O que a gente tem que fazer é olhar para frente. Eu acho que quem quiser vai lá, vai no Ministério. Mas agora, o procurador
procurador jurídico já deu parecer, já foi avaliado pelo Tribunal de Contas, já foi avaliado pela Procuradoria Jurídica. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos trabalhar. Olha, você, cidadão que está nos assistindo, o que você está ganhando com isso hoje? Entendeu? Aqui tem um monte de requerimento ali, de discussões, de projetos, de coisas que pode ser para frente, moção de congratulação, olhado para a administração, e a gente fica olhando para o retrovisor, como disseram aqui, olhando para trás. Eu acho que a sessão tem um certo determinado tempo, a população está ansiosa por solicitações, por resoluções, por trabalhar. Agora, quem quiser entra no Ministério Público, entra com não sei o quê. Agora, eu sou contra a Câmara ficar aqui discutindo isso, porque isso aqui é matéria arrepentada, não leva a nada, e já foi colocado. Agora, quem que não estiver contente, o cidadão, o vereador, entra no Ministério Público, vai lá, vai às coisas, porque a administração pública é muito difícil, é complicada e já é morosa. Agora, se colocar a Câmara aqui para ficar discutindo desse muito ruim, dá licença, pelo amor de Deus, vamos jogar a população para frente, desenvolvimento. Obrigado. Com a palavra o vereador Dr. Rodolfo. Como líder, voltando, parabenizar o Zeca. Zeca, parabéns pela sua frase, pelas suas colocações. Só voltar aqui a colocar algo muito importante, gente. Nós aprovamos as contas do prefeito há 2 semanas atrás. Agora nós estamos requentando algo que estava dentro das contas do prefeito, que nós aprovamos. Isso estava dentro das contas do prefeito, que nós aprovamos. Olha que falta de bom senso. Não estou entendendo. Nós aprovamos as contas, que é o todo, e agora estamos querendo pegar um pedacinho para voltar à discussão. Tem que ficar bem claro. Não adianta, vamos votar contra esse requerimento oficial do Ministério Público, porque não adianta a gente oficiar o Ministério Público para saber como está, vai vir as informações e nós não podemos fazer nada com o que o Ministério Público está fazendo. Por quê, gente? É só ver o nosso regimento interno. Nós não temos capacidade postulatória numa ação civil pública. É o promotor que tem. Já está na mão do promotor. O Tribunal de Contas já avaliou. Nós estamos requentando algo aqui, Zeca. Parabéns pela sua sabedoria. Já que a população já cansa. Para nós, até vereadores, é cansativo. É que vai ter vereadores aqui que vai votar contra, para aparecer no blog lá, para falar, vou vereador que é defensor da população. Tá? Mas vai ter blogueiro que vai errar a quantidade de votos aí desse parecer hoje, que postou lá que sabia a quantidade de votos. Então vai errar a quantidade de votos. Sabe por quê? Porque os vereadores estão começando a ler um pouco os pareceres e está bem claro, gente. Não vamos requentar algo para trás aí. A população merece mais, viu, Zeca? Merece mais. É duro de ficar ouvindo ali e ter que vir aqui usar a palavra para falar. Mas a população merece mais. Vamos votar. Então, os vereadores favoráveis. Com a palavra. Pode, vereador. Pode. Com a palavra, vereador Reginaldo Sacomano. Senhor presidente, vereadores, presentes, eu acho que, recordar, às vezes é viver, os vereadores estão nessa casa de leis aqui, a maioria estava no projeto de lei que aprovou o fatídico, o famoso convênio de 2010. Quem não estava aqui, os 3 que foram eleitos esse ano, Rodolfo. E o Sérgio está como prefeito, e o Hugo que não foi eleito. O resto aprovou. Naquele momento, o projeto de lei do prefeito João Luiz, até o rodeio. Depois disso, houve... Opa! O senhor participou da reunião. Aprovamos o projeto, sim. Aprovamos o projeto para que a Prefeitura Municipal de Penados fizesse um convênio com a Associação Comercial Empresarial para que houvesse um rodeio. Ponto. Depois disso houve denúncia de 2012 até isso. o munícipe que faz parte do quadro de funcionários dessa Câmara. 2012 isso. Houve denúncia 2012 citando essa questão. Como é 2012, eu não denunciei 2012, denunciei nós 2010. aqui, naquele momento, deveríamos ter aberto assim. Porque naquele momento, se o prefeito fosse julgado por essa casa de leis, culpado, nós poderíamos caçá-lo. Entendeu, Renato? Hoje,
nós vamos fazer uma CI. Nós não podemos caçar o prefeito mais. O prefeito está respondendo da forma pública, não. Foi aprovada as contas pelo Tribunal de Contas com ressalva, enviaram essa casa de leis que foi aprovada e enviaram ao Ministério Público que vai julgá-lo. Aí sim, é o julgamento correto, depois de uma pessoa que não está no mandato. Vai ser penalizado a devolver dinheiro aos cofres públicos ou inocentado, depois de toda a licitação. Então, às vezes acontece, mas lá em Rio Preto está tendo a aceitar, quando o Vila foi reeleito, pô. Aqui em Penados não foi reeleito. Então, meus amigos, nós temos que ter coerência. Jean Risco tem todo o direito comunista, é um exemplo que tem que ser seguido, porque até às vezes nós nos deixamos de fazer e é sempre bom ter alguém puxando a nossa orelha, mas ele fez o que os vereadores não fez. Citou o Tribunal de Contas, colocou lá, está o nome dele nos autos. Então ele foi colocado. Está na mão do Adelmo? Está. Está na mão do outro promotor? Desculpe citar o nome do novo promotor Adelmo, que vi. Depois foi falado para mim, não sei se é verdade, então peço desculpa de citar o nome. Mas essa casa de leis vai patinar. E se chegar à conclusão do prefeito não é culpado, 2010 não tem nada a ver com o que está mexendo tudo. Desculpa dizer, essa questão eu acho que está morta e enterrada. Meu Deus. Então, foi uma palavra do vereador Francisco José Mendes. Semana passada, tentaram falar que eu estava doido. Hoje estão falando que eu estou louco, se eu sou esquecido, né? Que eu já falei que você está precisando de remédio. O que nós votamos e aprovamos para fazer uma parceria da empresa lá do Tio Rio com a Associação Comercial foi em 2012. O que está denunciado aqui é 2010. Verdade. Você entendeu essa roupa da vida? Você vem falar em sensibilidade aqui? Se nós começarmos a voltar um pouquinho para trás, e você fala de que é jogo, você eu não posso ter falado. Se falar, complica tudo. 2010. Então, gente, e esse de 2012 falaram o seguinte: vai dar lucro. Se der lucro, dá para Santa Casa e conhece o S. Quem sou? Até então, quanto deu o rodeio de lucro? Não veio ainda, né? Está vindo de jegue a prestação de conta do rodeio de 2012. E nós estamos falando em 2010. Foi no começo, então, eu não estou louco, não estou doido. O parecer do município é de 2010, de um rodeio que há 10 dias do início do mesmo tentaram fazer. E quando eu falo o Sérgio está atento se o poder público for fazer. E se for fazer via por terceiro, que esse convênio venha claro para nós. Porque lá está muito claro na mensagem. 2012, viu, Nário? Você trocou as bolas também, viu, patrão? Você é companheiro, mas já da puta é pé da puta, né? Senhor presidente, essa é uma questão de encaminhamento. Muito obrigado, senhor presidente. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu, Francisco? Realmente tá ficando vergonhoso, cara. Do fundo do coração, tá ficando vergonhoso. Vocês querem polemizar situações e estão faltando com respeito, não só com os vereadores, estão faltando com respeito com a sociedade penapolense. Tá faltando com respeito. Só que não é brincadeira não, cara. É um ditado, presidente. Ele falou que eu estou esquecido. É isso, rapaz. Vou falar o vereador Reginaldo Sacomano. A gente tem que ser sincero, desculpe, presidente, em dizer, realmente nós citamos 2 fatos e 2 pesos. Realmente o que nós participamos aqui foi em 2012, foi a Associação Comercial, o senhor me perdoa, Francisco Mendes. Em 2010, foi promovido pela Câmara Municipal, através do Feltrinho, que era o vereador, e o Bruno Brandão, que era o parceiro. Esse não passou pela Câmara. Esse mas não digo de nada a minha fala aqui. O restante está sendo julgado já aprovou as contas. Então o senhor me desculpe por citar nessa votação e desse motivo de chacota dos novos pais. Ó, gente, que isso aí possa servir de exemplo a todos os vereadores, porque servir de exemplo a não seguir. Mas está virando muita demagogia isso aqui. Bom, está em votação então o parecer. Todos tiveram oportunidade de receber nas suas casas, que todos os vereadores tiveram oportunidade de ler esse parecer, que agora culminou num debate democrático aberto. Está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, e os contrários, ou pela abstenção, se manifeste. Se manifeste. É aprovado.
pelos votos contrários dos vereadores Fábio Pereira da Silva, Francisco José Mendes e professor Luiz. E vereador Ricardinho Castilho.